Oi gente, meu nome é Júlia, mais um vídeo do canal Alemanha Logo Ali e hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebo desde 2015, como eu consegui a minha cidadania alemã. Antes de adentrar sobre a minha história, eu só quero deixar um alerta que não existe fórmula mágica. Não necessariamente todo o processo que aconteceu com você vai ser o mesmo que vai acontecer com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, etc. Pode ser, por exemplo, que o consulado do Rio Grande do Sul interprete de uma forma e ele requeira mais documentos. Pode ser que o de São Paulo seja diferente. Então, só para deixar esse alerta, essa é a minha história, foi como aconteceu comigo. Claro, documentos e formulários são padrões, mas não quer dizer que essa é a única fórmula mágica. Bom, mas um vídeo da Alemanha Logo Ali não seria completo se eu não desse um pouco do contexto histórico para vocês. A imigração alemã no Brasil é um fenômeno antigo que começou antes mesmo do Brasil se tornar independente de Portugal e se manteve relativamente constante até a década de 1960. E a que se deve esse fenômeno da imigração alemã no Brasil? Bom, de um lado a Alemanha passava por sérias transformações sociopolíticas e econômicas e do outro, o Brasil oferecia condições extremamente favoráveis que atraíam cada vez mais imigrantes europeus. E entre os anos de 1824 e 1972, o Brasil registrou a entrada de mais ou menos 260 mil alemães, sendo a quinta maior nacionalidade que imigrou no país, só perdendo para portugueses, espanhóis, italianos e japoneses. Com tanta gente que veio para cá, é possível que a gente imagine que uma grande parcela dos brasileiros tem algum tipo de descendência, né? Seja ela alemã, italiana, espanhola, japonesa ou portuguesa. Vamos lembrar que o fato de você talvez ter algum antepassado com alguma dessas nacionalidades não te dá automaticamente o direito a ter a cidadania daquele lugar. Isso vai variar das leis de cada país. Por exemplo, já vou citar um contraste. Pela lei espanhola, quem tem direito a virar um cidadão espanhol são filhos e netos de pais espanhóis. Um bisneto, um tataraneto já não se enquadra nessa lei. E no contraponto com relação à lei espanhola, a cidadania alemã e a italiana já saem um pouco na frente. Bom, as duas dizem que não há limite de gerações para você requerer a sua cidadania alemã. Então você pode ser bisneto, você pode ser tataraneto, que via de regra você pode dar entrada à sua cidadania ou italiana ou alemã. Mas claro, a maior diferença que vai ser o processo vai ser mais caro, porque obviamente você vai ter que buscar mais documentos, traduzir mais documentos, ir atrás de mais pesquisa de outras gerações, que se você fosse um filho ou um neto, seria um processo mais simplificado. Mas não é porque não há limite de gerações que o processo é mais fácil, mais rápido, menos burocrático, muito pelo contrário. Vai muito depender das leis que estavam em vigor na época que o seu parente alemão ou italiano veio para o Brasil e se tinha algum tipo de implicação com relação à linhagem, porque de fato há regras, há leis e há exceções no caso da linhagem ser materna ou ser paterna. Só mais uma observação que eu acho que vale a pena ser mencionada. A cidadania alemã conversa com a cidadania brasileira, então você não precisa abrir mão da cidadania brasileira para se tornar um alemão e vice-versa. Já, por exemplo, no caso da cidadania japonesa, a cidadania japonesa não aceita dupla cidadania, então a partir do momento que você tem um imigrante japonês, você queira a sua cidadania japonesa, você tem de abrir mão da cidadania brasileira. Eu poderia ficar dias falando sobre regras e exceções, né, no caso da cidadania alemã, mas esse não é o vídeo. Então, eu só queria deixar claro, né, para reforçar a primeira frase que eu falei nesse vídeo. Não existe fórmula mágica e não existe aquela situação, só porque funcionou comigo é a mesma situação que vai funcionar com meu irmão. Vamos lá, primeiro passo, você tem um parente alemão e você precisa estabelecer a sua relação com aquele parente. E isso é fazendo o quê? A sua árvore genealógica. Se você acha que é neto, se você acha que é bisneto, se você acha que é tataraneto, você tem que montar a sua árvore genealógica puxando o alemão até você, que essa é a linhagem que eles vão ver que te conecta com o parente alemão até você. O curioso é que antes de eu fazer o roteiro desse vídeo, eu assisti alguns outros vídeos de pessoas que também passaram pela mesma situação que eu, né? Como foi a minha jornada até a cidadania alemã. E o que eu acho engraçado é que a maioria falou que foi muito difícil, foi trabalhoso, foi burocrático. Claro, sem desmerecer, todos os processos são trabalhosos, são burocráticos, mas nenhuma delas tinha o quesito que é não ter documentos.
Como faz para você tirar uma cidadania alemã sem nem ter os documentos? Bom, essa era a minha situação. Eu cresci ouvindo que era bisneta de alemães e fui descobrir que na verdade sou neta de alemão. Olha só que coisa. E por que esse desencontro de informações? A minha teoria é basicamente a falta de comunicação entre gerações, porque de fato antes tinha aquele papo, né? Ah, isso é conversa de adulto, isso não é para criança. A criança sai da sala para os pais conversarem, coisas do tipo. Eu contando a história para vocês no fim vão achar, nossa, talvez se eu tivesse no seu lugar eu teria desistido. Eu poderia muito bem ter desistido, mas eu não desisti. E eu tive o meu final feliz com relação a esse episódio. Já vou adiantando, eu fui a primeira pessoa da minha família a tirar a cidadania alemã. Como que a gente, sem documentos, vai provar essa nossa, né, conexão nossa como parente alemão? Você simplesmente não prova. E antes, sim, alguns primos já tinham ido atrás de tentar achar algum tipo de documento, né, do meu bisavô, porque até então a gente achava que era o bisavô, e no fim a gente descobriu que era o avô, e nada, chegava num ponto que a história morria, não tinha mais pra onde ir, tanto é que eles desistiram. Já tinham gastado dinheiro com relação à busca de documentos, sem nenhum tipo de resposta, sem nenhuma perspectiva e sem sucesso. E em agosto de 2015, Júlia tomou as rédeas da situação e resolveu mergulhar de cabeça no projeto Cidadania Alemã. E como surgiu essa ideia? Lá naquela época eu tava com a ideia de vir morar na Europa para fazer mestrado, e numa conversa com meu pai, ele voltou. Na verdade, assim, eu vou ser bem sincera, eu nem lembrava disso, e pra mim essa história já tinha morrido. Meus primos pesquisaram, fizeram o máximo, não conseguiram, ok, aceitei, lidei com isso, segue o baile, não tenho direito à cidadania alemã, morreu, acabou. Eu iria como uma brasileira e fazer visto, dessa parte burocrática. E o meu pai falou, Júlia, você sempre mete as coisas na sua cabeça e você corre atrás e você vai até o fim de todas as maneiras possíveis. Por que você não tenta? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Claro, mais madura, com um pouco mais de noção do que eu poderia de fato fazer para ser mais assertiva, eu falei, quer saber, eu vou fazer isso. O documento que a gente tinha, que isso era uma coisa que foi uma das mais fáceis de achar, foi o registro de desembarque no Brasil. Então a gente já sabia quando a minha família tinha chegado, em que porto que eles chegaram e para onde eles tinham ido. Aí você pensa, nossa, você com o cartão de embarque, beleza, conseguiu, vai estar escrito o nome da cidade que eles vieram, de onde que eles são, etc. Claro, tá pronto o seu processo. Na missão Júlia atrás da cidadania alemã não vai ter um ponto que foi simples ou que foi fácil ou que foi óbvio. E no meu caso, o meu bisavô estava atrelado a um outro chefe de família que não tinha o mesmo sobrenome. Então a gente até acha que talvez ele tenha vindo com algum outro parente ou que ele tenha sido um filho adotado. Ele era o único daquela lista de embarque que tinha um sobrenome diferente. Então, isso é um mistério. A gente realmente, de fato, até hoje não descobriu qual que era a relação do meu bisavô com o chefe de família que estava lá no cartão de desembarque do navio. A gente chegou a cogitar, a tentar pela linhagem materna, mas o problema é que como tinha essa questão do sobrenome, então a mulher pegava o sobrenome do homem, chegou num ponto que a gente não conseguia mais rastrear a minha bisavó alemã, porque ela adotou o sobrenome do meu bisavô, então a gente ficou totalmente dependente da linhagem paterna. Dica pra você que quer ir atrás do cartão de desembarque da sua família. Museu da Imigração. Foi lá que a gente encontrou o nosso Museu da Imigração. É um acervo, assim, riquíssimo. Inclusive tem acervo digital. Então, pouca informação. Eu só não sentei e chorei porque esse não é meu perfil. Eu falei, ninguém vai fazer isso por mim. Eu sou a pessoa mais interessada. Como a gente não tinha nenhum documento, eu fiz o caminho inverso. É a primeira vez que eu gravo essa história, né? E verbalizar mais uma vez, contando passo a passo, tentando trazer dicas e de fato informação útil, né? Pra vocês que estão assistindo, eu fico até emocionada porque só eu sei o trabalho que foi, quão difícil, quanto eu coloquei de mim ali. Eu não coloquei 100%, eu coloquei 2000% e eu consegui. É meio que aquele filminho Volta, né? Tudo que você trabalhou, tudo que você colocou de esforço. E eu tô aqui, sabe? Tô na Alemanha como cidadã alemã e a minha vida é muito mais fácil por eu ter esse documento. E se eu não tivesse colocado tanto de mim em cada dia daquela pesquisa, eu sei que eu não teria conseguido. Aí eu perguntei, mãe, aonde o meu avô foi enterrado? Porque o meu avô alemão eu não conheci, ele morreu em 1986. Aí eu entrei em contato, né, com o cemitério que eu queria a certidão de óbito do meu avô. E aí eu tive que provar, né, que de fato eu era neta. Para o processo de cidadania alemã, eles não pedem certidão de óbito, eles pedem nascimento e casamento, né? Tá, tinha o óbito do meu avô em mãos, eu pensei, agora eu preciso puxar a certidão de casamento. Claro que ninguém tinha em mãos esses documentos, né? As informações sempre foram totalmente desencontradas. E a minha mãe, por ser a filha mais nova,
de 9 irmãos, ela foi a que menos teve qualquer tipo de acesso à informação. Eu consegui descobrir que os meus avós se casaram no cartório da saúde. Tô com a certidão de casamento em mãos, vai estar escrito o nome do meu avô, o nome da cidade que ele nasceu. Claro que não estava, porque nenhum episódio dessa história é fácil. Tinha a certidão de casamento em mãos, mas que ela não me dava pistas da cidade que o meu avô tinha nascido. E nem outras informações maiores, talvez, do meu bisavô, né? Porque falava, o meu bisavô natural da Alemanha. Tá, que lugar da Alemanha? Jamais saberemos. E aí chegou a hora de ir atrás da certidão de nascimento. O registro de nascimento do meu avô estava no cartório do Paraíso. E o que é mais curioso é exatamente o cartório onde eu fui registrada. Quando eu descobri que a certidão de nascimento do meu avô estava no cartório do Paraíso, que ele é inclusive do lado do Shopping Paulista, em São Paulo, primeira coisa que eu fiz, eu parei tudo que eu tava fazendo e fui até lá. Foi no momento que, de fato, eu achei que as coisas poderiam ser mais fáceis. Tudo bem, já tenho os documentos, acabou. Ledo engano. Foi aquela espera louca, né? Você pega a senha lá no cartório até falar com alguém. E aqueles dias que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Eu lembro a roupa que eu tava, com quem eu tava, com quem eu falei. E foi muito importante aquele dia. A minha sorte é que eu peguei uma pessoa incrível pra me atender no cartório. Ela foi super legal, ela super se solidarizou com a minha história. E eu tenho certeza que se eu tivesse caído com outra pessoa, essa pessoa não teria encontrado a certidão do meu avô. E a mulher levantou e saiu. Passou uns 20 minutos, essa mulher não voltava. Teve uma hora que ela voltou, aí ela, só um momento, e eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, essa mulher não vai encontrar essa certidão. Aí você sua, você levanta, você fica com dor de barriga, você fica tonta, você fica com calor, você fica com frio. Esse era o meu estado. Até que, depois de uns 25 minutos, ela volta com um livro gigantesco. Eu nunca vi um livro daquele tamanho. Ela falou, encontrei a certidão do seu avô. E aí é mais um momento que Júlia precisa dar uma pausa, porque senão ela vai começar a chorar. E claramente que eu comecei a chorar quando a mulher avisou, né, que tinha de fato a certidão. E aí foi todo esse processo de solicitar essa via, e até aí tudo bem, né? E pelo nome da cidade que estava escrito na certidão de nascimento do meu avô, a mulher se solidarizou e falou, eu vou pesquisar com você aqui. E a gente começou a digitar vários nomes no computador dela do cartório, eu na mesa junto com ela pesquisando, só que a cidade não aparecia. E eu comecei a criar hipóteses, falei, gente, essa cidade mudou de grafia, a pessoa, o escrevente, ele não entendeu qual era a grafia, escreveu de um outro jeito, essa cidade podia não existir mais, ou essa cidade podia ter mudado de nome. Então, eu me deparei com um documento que ele me ajudava, mas ele não me ajudava. E uma outra curiosidade que a gente descobriu, meu avô foi registrado, ele mesmo foi se registrar junto com um amigo dele, que eles trabalhavam juntos como testemunha, justamente para casar com a minha avó. Isso foi em 1924. Então, quando eu achei esse documento, eu fui falar pra minha mãe e para minhas tias, nenhuma delas tinha noção disso. Meu avô só se registrou no Brasil porque ele ia casar, tá tão registro. Então, teoricamente, ele viveu mais ou menos 20 anos da vida dele no Brasil sem existir, né, de fato, porque ele não tinha um registro. O quanto eu busquei, o quanto eu corri atrás, o quanto é importante pra mim saber isso. Eu valorizo muito a minha história. Pra mim, isso daqui não é só um documento, isso aqui é a minha história, é da onde eu vim. E aí começou o meu trabalho de formiguinha. Então a minha ideia foi, eu imprimi um mapa da Alemanha de mais ou menos 1890 e eu imprimi um mapa da Alemanha atual, né? No caso foi lá em 2015. A última vez que eu olhei, eu tinha mandado e-mail para uns 180 cartórios, entre cartórios e igrejas, né? Porque dependendo da época que o seu parente alemão foi registrado, os nascimentos eram registrados em igrejas. E a pesquisa virou basicamente intuitiva. Eu comecei a buscar semelhanças nas grafias das palavras, e aí foi nesse momento que a esposa do meu primo também se solidarizou com a história e começou a disparar uns e-mails comigo. E eu estava correta, né, na minha intuição com relação à grafia das palavras. Foi essa intuição que levou a gente à cidade certa, ao cartório correto, e a gente conseguiu a certidão de nascimento e de casamento do meu bisavô. E quando esse documento chegou, a esposa do meu primo foi até a casa da minha mãe, né, que na época eu morava com a minha mãe. A gente preencheu juntas os formulários, né, de todas essas gerações, a minha geração, a da minha mãe, a do meu avô e a do meu bisavô. A gente teve que buscar a certidão negativa de naturalização, tanto do meu avô quanto do meu bisavô. Isso você faz pela internet mesmo, né, que prova que em momento algum eles se naturalizaram brasileiros. E no início de março de 2016, a gente de fato foi até o consulado alemão de São Paulo
Paulo, que fica na Brigadeiro Faria Lima, para dar entrada ao nosso processo. Eu não recomendo que você apresente certidão de inteiro teor, porque foi justamente o que o meu primo precisou refazer. Ele estava só com a de inteiro teor dele e o consulado não aceitou, porque aqui na Alemanha não existe esse modelo certidão inteiro teor. Então, basicamente, eles não saberiam interpretar esse documento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é o casamento, ele quer dizer que é o nascimento. Lembrando que todos os documentos você precisa apresentar com a sua tradução juramentada, ou seja, feita por um tradutor oficial, né, do português para o alemão. Não só isso, você tem que apresentar os formulários, né, tudo em 2 vias, as cópias originais e cópias simples. Se tem algo faltando, eles vão falar e aí você vai ter que voltar, né? Eles não vão dar entrada no seu processo sem ele sair totalmente zerado do Brasil. Quanto tempo dura? O que eles falam de 2 a 3 anos? Isso é relativo. O meu durou exatamente 6 meses. Morar na Alemanha tem pastas e pastas de documentos. Quando o documento chega na Alemanha, você recebe uma carta com essa confirmação. Não adianta você mandar e-mail pro consulado, né, em São Paulo. Eles não vão saber porque o processo, o consulado faz só essa ponte, né? Você até os órgãos responsáveis na região de Colônia. Então agora eu tinha que basicamente esperar. Na época, eles disseram de 1 a 2 anos, mas eu sei que o processo geralmente leva de 2 a 3 anos. E aí eu lembro exatamente, eu tava voltando da aula de francês, né? Eu estudava na Aliança Francesa ali da Paulista, quando no dia 19 de outubro de 2016, ao meio-dia 25, veio o e-mail, certificado de nacionalidade alemã, o número do meu processo. Então aqui o consulado vem pelo presente solicitar o seu comparecimento a essa representação durante o horário de atendimento para retirar o documento acima mencionado. O custo do certificado é de 25 euros e foi emitido dia 20 de setembro. É por isso que eu falo que o meu processo durou 6 meses. Que você é um cidadão alemão, né? Tem o seu nome, a sua data de nascimento, que você nasceu, né, no meu caso aqui em São Paulo, e aqui tá dizendo, sim, é um cidadão alemão, Colônia, 20 de setembro de 2016. Digamos que o resto é história. Se o meu já tá, a da minha mãe vai sair em 1 mês. Não, a da minha mãe demorou também quase 1 ano pra ficar pronto. Então é muito relativo, não se prenda a datas. Se o seu parente teve tal experiência, você vai ter a mesma, não é assim. E foi exatamente por causa disso que o Alemanha Logo Ali foi criado. Desde então tem muita gente que me pergunta, inclusive me pede ajuda. E se você tiver algum tipo de dúvida, se você quiser a minha ajuda, eu posso sim te ajudar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você é novo no canal, se gostou da minha história, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo para alguém que tá passando por isso. Quem sabe eu não ajudo você a tirar do papel o sonho que é virar um cidadão alemão.